do IOP Air, o IOP Pure Air. Essa build eu já venho trabalhando com ela há mais de 2 anos, desde a época que o Wakfu ainda era close beta, e ela sofreu bem poucas modificações de lá para cá. Vamos começar falando a respeito dos atributos. Nós temos aqui os pontos que você precisa distribuir de características. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar um ponto em ação, né, Action Point, e outro em Movement Point. Por que isso? Com isso, só dessa maneira que você vai conseguir ter 10 pontos de ação, 10 PAs por turno. De outra maneira não há como fazer. E até a mesma questão do Movement Point, porque em algumas situações, principalmente em PVP, você precisa ter uma locomoção boa. Então, do level 1 até o level 31, você consegue colocar o primeiro ponto em ação. Do level 32 em diante até o 51, você consegue colocar o próximo ponto em movimento. Eu aconselho você, nesse momento, do level 1 até o 51, não colocar ponto em nenhum outro lugar que não seja em ação e em movimento. Você vai ver que depois isso vai fazer uma diferença muito grande. Principalmente para o IOP de ar, porque o IOP de ar, as skills dele são relativamente com custo baixo de PA. Então, quanto maior PA você tiver, melhor você vai conseguir sair nas lutas. Depois disso, você pode colocar todos os outros pontos em agilidade. Isso vai aumentar significativamente o ataque do IOP e o dano final do IOP. Agora, alguns players costumam colocar em acertos críticos também uma quantidade de pontos. Eu já vi outros também que colocaram em Kit Skill Point, ou seja, habilidade de equipamento. Em habilidade de equipamento realmente não é necessário, porque existem itens que te dão isso. Inclusive existem até habilidades de clã que aumentam a tua quantidade de Kit Skill. Então não precisa você colocar aqui. Com relação a acertos críticos, eu fiz um teste. Fui no dojo para colocar o máximo em acertos críticos possíveis, que são 20 pontos. E reduzir a quantidade de pontos de agilidade. O que aconteceu? A quantidade de críticos por turnos não foi tão grande a ponto de ser vantagem você colocar pontos de acertos críticos. Por quê? A partir do level 115, 120, você vai pegar itens que já vão te dar uma quantidade boa de pontos de acertos críticos. Por exemplo, eu já tenho aqui mais 22, só com itens. Então, o IOP Air, com 10 pontos de PA, ele ataca em média 8 vezes por turno em uma única criatura. Então, de 8 ataques por turno, eu consigo dar 2 ou 3 críticos por ataque, por rodada, por turno. Bom, com relação às especialidades do IOP, os pontos de especialidade, a primeira parte que você precisa fazer é colocar todos os pontos nas habilidades passivas. Primeiro vitalidade, depois compulsão, autoridade, show off, que é exibido, e depois a de bloqueio. Exatamente nessa sequência aqui. Por que você precisa pôr pontos aí? As habilidades passivas do IOP são as únicas de todos os outros personagens que realmente aumentam significativamente o poderio de ataque do personagem. Então, depois que você completar essa grade com 20 pontos em cada, que isso aqui você possivelmente já vai estar bem acima do level 100, você vai colocar em pulo, level 9, que a única vantagem do pulo é você ter level 9, menos do que isso não há vantagem nenhuma, porque só no level 9 é que você deixa de ter o efeito de visão, o alcance dele sem obstruções. Por exemplo, até o level 8 você não consegue pular por cima de um personagem ou por cima de um monstro para passar para trás dele. A partir do level 9 você já consegue. Quando você tem um level máximo em pulo, você consegue passar por trás, pular para trás de um inimigo. Então só é vantagem você colocar level 9. Menos do que isso, se você não tiver ponto suficiente, nem coloque. Depois disso, aí fica a seu critério. Colocar, por exemplo, eu já estou level 125, já coloquei todos os pontos aqui, e já coloquei em pulo também level 9, e estou aumentando increasing, que em português é aumento. Por quê? Porque ele aumenta, no atual ponto que eu tenho aqui, que são 4 levels de aumento, ele me dá mais 10% de dano para cada ataque. Só que isso eu gasto um ponto de Wakfu para fazer isso. Então, se valer a pena, eu utilizo ela, dependendo do monstro que eu quiser matar, e se for possível matar ele já no final daquele turno, eu já uso o aumento e sento a porrada nele. Com relação aos equipamentos, com as novas atualizações do Wakfu, a quantidade de equipamentos para IOP Air está absurda. Então você precisa fazer uma pesquisa muito boa. Um dos sets bons que tem é o set Pictus, que é daqueles cactos que ficam no deserto. Você consegue eles nas DGs. São só 4 itens, então você consegue mesclar bem ele com o set do Hábito Preto. Eu consigo, com esses dois sets aqui, 511 pontos de porcentagem de dano de ar.
né, e me dá uma defesa boa. Como funciona com relação à defesa física do IOP? O IOP puro, Purier, você precisa upar as skills de vento dele ao máximo, que é o que vão te causar mais dano, né? Consequentemente, você vai acabar tendo uma quantidade pouca, níveis baixos das outras skills de fogo e terra, o que vai reduzir a tua defesa. Então, qual o conselho que eu dou para você? Tira um tempinho, faça alguns DGs, pegue itens das DGs, quebre esses itens e transforme em runas e coloque as runas de defesa nos teus equipamentos. Isso pode aumentar a tua defesa contra outras magias o suficiente para te manter vivo numa batalha. Essa é uma build muito boa, eu venho trabalhando com ela há muito tempo. A minha preferência para o IOP sempre foi a IOP Air, porque ela te dá uma quantidade muito grande de ataques por turno, uma versatilidade muito boa. Alguns preferem IOP Terra Ar, mas eu já não gosto muito porque você perde um pouco da quantidade de dano que você pode causar numa criatura por turno. Com essa build que eu estou utilizando hoje, numa criatura do mesmo level que eu jogo, um player do mesmo level, eu consigo causar aproximadamente 1500 pontos de dano numa criatura. Se eu estiver cercado por 4 criaturas, eu consigo causar mais de 2500 pontos de dano atacando as criaturas individualmente. Certo? Então, espero que vocês gostem. Esse primeiro tutorial foi só para explicar como funciona essa build de OPR, mais outros tutoriais virão pela frente de como funcionam as outras builds, para que vocês possam ter uma noção melhor. Eu espero que vocês gostem, cliquem aí no like, né, no curtir, compartilhem os vídeos, porque é muito difícil hoje a gente achar vídeos a respeito de Wakfu em português. Então eu espero que vocês gostem, compartilhem. Qualquer dúvida ou qualquer outra sugestão que você tiver, por favor, coloque nos comentários abaixo, que a gente vai estar levando ela sempre em consideração, ok? Muito obrigado e até a próxima.